56. Essa aqui vai parecer datada, mas não é, tá? O que mais assustou as empresas no início da pandemia foram duas coisas. Primeira, uma possível crise econômica, caso você percebesse que as pessoas não estavam priorizando o que você oferecia. E segundo, uma possível crise existencial, caso você percebesse que as pessoas não estavam priorizando o que você oferecia. Vamos por partes. Acho que eu não preciso dizer que o mundo passou por uma pandemia que trouxe desafios para a grande maioria dos negócios. Muita gente que não estava transformada digitalmente precisou se transformar da noite para o dia, uma vez que as pessoas estavam de quarentena e não podiam, em várias oportunidades, consumir produtos, por exemplo, do varejo. Eu entendo que quando chegou a pandemia, e acho que isso é um medo mais do que natural, quem não tinha uma segurança com relação à sua entrada de grana, quem, por exemplo, empreende, um microempresário, uma microempresária, se perguntou, será que nesse contexto aí das próximas semanas, dos próximos meses, talvez dos próximos anos, naquele momento ninguém entendia bem quanto a pandemia nos forçaria a uma forma diferente de viver. É natural que essas pessoas ficassem muito inseguras com as contas que elas tinham a pagar. Então, sim, existia um frio na barriga que nos fazia pensar, será que a pandemia vai gerar uma crise financeira para a minha empresa, uma vez que, nesse contexto de alerta máximo, as pessoas estão priorizando o que, de fato, as permite sobreviver nesse contexto? Acho isso totalmente normal. Agora, eu acho que pouca gente falou desse item 2. Porque ao mesmo tempo que existia um receio, um medo de a gente quebrar como empresa, da gente não conseguir fechar as contas, da gente ter que recorrer a empréstimos, eu acho que a gente também se olhou no espelho e se deu conta que muito desse papo de impacto ele serve mais para a gente criar uma narrativa para nós mesmos do que para oferecer algo que é prioritário à sociedade. Porque quando o planeta se coloca nessa situação de altíssimo risco, como foi a pandemia, a gente entende bem o que é prioritário e o que não é, a gente entende bem quais são as atividades de impacto prioritário e quais não são, a gente entende bem o que é inevitável para o meu dia a dia e o que é supérfluo para o meu dia a dia. E aí a gente se olha nesse espelho e pode ver um reflexo lindo, generoso e que, sim, me faz entender que o meu trabalho, a minha organização e a minha missão estão transformando o mundo, estão na base do que o mundo precisa para ser melhor, assim como eu posso me olhar no espelho e me dar conta de que o que eu faço tem pouquíssima diferença para um mundo nessas condições. E aí aquela narrativa que eu construí para dizer que eu estou fazendo algo que muda a realidade para melhor, ela se demonstra um castelinho de cartas e cai por terra.
eu não uso o termo propósito. Porque, dependendo do ponto de vista, propósito nem existe. O que eu quero dizer é que ou ele não existe porque a empresa só criou uma narrativa, uma frase que responde ao que ela faz, uma frase bonita que responde ao que ela faz, mas que não é a essência do business, não é o core do business, não é o sentido do business existir. Eu acho que isso é a maioria. Ou, se esse propósito já está sendo aplicado, ele muda de nome e vira legado. Porque propósito é só uma proposta, é só uma intenção. A empresa que tem propósito e aplica, na verdade, está deixando legado. O legado é muito maior que o propósito. Ou seja, das duas, uma. Ou a gente tem um propósito que não existe porque, de fato, ele não expressa o que a empresa tem na sua essência máxima, ou esse propósito, quando aplicado, já não é mais propósito. Ele é legado. E aí, o propósito é como se fosse a semente de uma árvore que já cresceu. Claro que eu estou usando aqui uma retórica, estou dando uma bela filosofada em cima dessa questão, mas eu digo isso para a gente não cair na armadilha de que a frase que a gente coloca lá na home do nosso site garante, permite e atesta que a gente está tendo um impacto direto para o mundo. Talvez lembrar um pouco da pandemia, lembrar do quanto a gente foi priorizado na pandemia, possa nos ajudar numa reflexão madura e sadia.